Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vou convidar aqui minha amiga, professora Samile Regina, um minutinho só. Só aguardar a Samile entrar aqui na nossa live. Boa noite, professor Fábio. Boa noite, minha querida Karen. Minha amiga Valdinete. Samile, solicite aí, por favor. Isso. Vamos aguardar aqui. Olá, minha amiga. Ah, Tudo tudo bem, jóia? amiga? Boa Boa noite. noite. Que bom lhe ver. Pois é, estamos matando as saudades, né? Apesar desse período de isolamento. É muito bom estar aqui, muito bom fazer essa live com a proposta de descontração, com a proposta de falarmos de um projeto que para a gente é muito caro. Com certeza. E assim, matando a saudade dos nossos encontros semanais, né? Toda semana nós estamos Exatamente, lá na estrada, Aracaju, Salvador, para enfrentarmos aí mais um desafio da nossa vida. exatamente. E logo, logo esperamos retornar, né? Se Deus quiser, Após esse período de isolamento. se Deus quiser. Boa noite, Vanessa, Matheus, Cris. Estamos só aguardando um pouquinho para a gente começar a falar um pouco desse nosso novo projeto, que ele tem como finalidade também, além de expor nosso diário aberto, poder ajudar vocês em uma futura proposta de doutorado, publicações em revistas. A gente quer compartilhar justamente com essa intenção de ajudá-los. Não é isso, amiga? Boa noite, Vanessa. Exatamente. Boa noite, Matheus, Luislan, que eu estou vendo aqui, que está acompanhando a live. Sejam todos muito bem-vindos. Nós sabemos que, assim, não fizemos uma divulgação prévia, né? Chamamos o pessoal hoje, basicamente, para que nós possamos, de fato, compartilhar isso com os nossos amigos e amigas que tenham interesse, porque a nossa ideia é ajudar e auxiliar todos aqueles que querem lutar pelo sonho de seguirem na área acadêmica ou mesmo quiserem se aprofundar sobre determinados assuntos. Então, essa é a nossa pretensão de hoje. João, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nossa colega Raíssa aí também, ó. Nossa Ah, professora de Direito Raíssa! da Família, isso. Exatamente. Boa noite, Raíssa. Seja muito bem-vinda, viu? Então, vamos começar, amiga? Vamos lá, pode começar. Então, esse nosso projeto, na verdade, foi uma metade de idealização minha com a professora Samile. Na verdade, eu comecei a pensar em nós fazermos um álbum, né? E registrarmos nossas fotos. E aí, um belo dia, no meio dessa quarentena, e que a quarentena está fazendo a gente se reinventar, essa minha querida amiga disse: tive uma ideia. Que tal fazermos um perfil no Instagram falando sobre as nossas histórias, as nossas dificuldades, as nossas vitórias. E na mesma hora de se top, vamos lá, acho que esse projeto vai poder ajudar muita gente. A partir do momento que a gente vai contar tudo que nós passamos e que vamos ainda passar, para que incentive, né, aqueles que têm um sonho de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, e que muitas vezes se acomodam diante das dificuldades, sejam dificuldades por deslocamento, dificuldades em obter material para estudar para uma seleção de doutorado, de mestrado. E aí resolvemos, topei na hora esse projeto lindo que está sendo construído com muito amor, com muita alegria, com muita empolgação, né, minha amiga? A cada foto que a gente Exatamente. posta, a gente monta o texto, a gente recorda cada segundo, cada momento que nós vivenciamos. Eu já estou aqui, ó, amiga, arrepiada, só de me lembrar das emoções de cada momento que nós já vivemos juntas e que eu sei que nós vamos viver ainda.
E isso me deixa muito feliz. Boa noite, professora Antonina. Nossa guerreira Nossa amiga também. Que bom, querida. que prazer você estar conosco aqui na nossa live. Fala aí, Exatamente, amiga. professora Vamos lá. América. Então, quando nós idealizamos esse compartilhamento de um diário aberto de duas doutorandas, nós pensamos também de criar um perfil com diversas propostas. E eu vou falar um pouquinho dessas propostas e depois eu vou passar para a professora América Nejaim. Já vi aqui uma homenagem de um aluno, o Igor, né, parabenizando pelo Dia das Mães. Só para deixar claro, eu não sou mãe, mas aqui a professora América já se sinta prestigiada, né, pelo Igor, com Obrigada, essa Igor. homenagem. Obrigada. Então, queria dizer, pessoal, que inicialmente nós pensamos em compartilhar no perfil Histórias de um Doutorado, não apenas nossa trajetória, mas também um conteúdo que possa agregar. Então, em alguns momentos, nós vamos começar a compartilhar nesse perfil dicas sobre livros. Nós vamos começar a trazer convidados que são nossos amigos no doutorado, ou mesmo juristas e professores conhecidos nacionalmente. Então, nós pretendemos trazer nesse perfil diversas propostas diferentes para agregar. Além disso, não podemos deixar de lado o aspecto cultural. Então, livros literários que contribuam com a nossa formação pessoal e a nossa formação acadêmica, dentre outras discussões relacionadas, inclusive, às nossas publicações de artigos científicos, debates nossos nas viagens, nós pretendemos compartilhar tudo isso com vocês. Professora América. Eu quero aproveitar, dar boa noite a quem está entrando, meu ex-aluno Batista, Yuri, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui no nosso espaço aconchegante da nossa história de um doutorado. Então, como a professora ele falou, nós iremos compartilhar um pouquinho de cada coisa. Iremos compartilhar nossas experiências, tanto fáticas, né, dessa viagem que nós fazemos, do nosso cansaço, mas da nossa fé. Iremos compartilhar experiências jurídicas também, tudo que nós estamos adquirindo nesse doutorado, que são inúmeros conhecimentos, algo que a gente tem vivenciado com muita alegria, porque está agregando realmente, né, a nossa vida acadêmica como professora. No meu caso, professora e advogada, a professora também Samile, ela é advogada. E isso a gente não quer guardar no nosso baú. A gente quer deixar o nosso baú aberto para que vocês também possam vivenciar tudo isso que nós estamos nos presenteando, porque a cada dia que se passa, a gente tem agradecido diariamente a Deus por mais essa vitória, né? Que foi suada, que foi conquistada com muito amor e com muito empenho. Então, além disso, como a professora Samir falou, vamos discutir aqui filmes, textos, indicações de livros, indicações de edital aberto para o doutorado, para o mestrado, editais de revistas para publicação, porque quem pensa em fazer um mestrado e um doutorado tem que começar a se preocupar já com as publicações, porque isso é o que tem solicitado muito, né, nos editais, não é isso, minha amiga? Exatamente. Então, essa é a nossa ideia. Começar a falar, inclusive, dos editais abertos que recebam publicações de revistas, quais são as revistas conceituadas que vocês podem submeter artigos para publicação. Vamos começar a fazer uma seleção de clássicos jurídicos por linha de pesquisa, né, para que nós possamos conduzir as lives com os nossos convidados a partir de temas que possam agregar a trajetória de vocês, a trajetória jurídica. E principalmente, gente, a formação de verdadeiros juristas, que vocês possam ter acesso a debates sobre a ciência jurídica. Porque muitas vezes nós carecemos na graduação de um debate aprofundado sobre determinados temas. Não dá para se tornar um simples concurseiro cujo único objetivo é memorizar a letra fria da lei. É preciso pensar no direito enquanto ciência. Então, a nossa proposta aqui é também essa, fazer provocações, trazer pessoas que sejam referências para que vocês sintam-se cada vez mais provocados e instigados a aprofundarem o conhecimento de vocês. Então, é um perfil muito especial,
que nós estamos construindo com muito carinho, estamos abrindo, né, parte dos nossos, das nossas experiências para vocês. Então, óbvio que é muito importante ter em mente que nós estamos fazendo isso com pessoas que confiamos. Então, é muito gostoso poder perceber tanta gente querida emanando energia positiva para a gente. E isso faz um bem tremendo, porque o que nós queremos fazer com esse perfil é emanar boas energias e poder motivar aquelas pessoas que desejam correr atrás dos seus sonhos. E não apenas na área acadêmica. Nós temos essa pretensão de dizer assim, olha, seja onde for, né, qual for a sua pretensão, o seu sonho, a professora América guarda diversos sonhos no coração dela, eu tenho outros tantos, e nós sabemos que tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. Então, a cada passo que a gente vai dando, a cada conquista, e o doutorado é apenas uma dessas conquistas, nós vamos com certeza tendo muito prazer de compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo nesse processo. Você falando e eu me emocionando aqui, dá para perceber, né? Porque Dá. A imagem está um pouquinho turva, amiga, mas tá, eu acho que tá fluindo. E agora, então é bom que já escondeu um pouquinho até meus olhos em lágrimas aqui, emocionados. Porque, assim, eu fecho os olhos e eu lembro desde o primeiro dia que a gente falou nesse doutorado, que a gente sonhou nesse doutorado, e como as coisas foram acontecendo de forma tão abençoada e tão planejada por Deus, por tudo nós que estamos vivendo aqui. E aí, meus amigos, a gente queria também colocar aqui que um doutorado ou um mestrado não é apenas, não vai ser apenas para quem quer pensar na parte acadêmica, na parte de docência. Um mestrado e um doutorado abre a nossa mente por diversos ângulos. Então, o ângulo profissional, efetivamente, né, de advocacia, de magistratura, de Ministério Público, defensoria. Então, é pensar, como a colega Samira colocou, é pensar no direito como a ciência e não a letra fria da lei. Então, quando a gente pensa de forma mais ampla, mais aberta, tudo que mexe, né, a gente como profissional é diferente. A gente peticiona diferente, a gente consegue observar as decisões de forma diferenciadas também. Então, isso é muito importante, pensar numa especialização a fundo com ciência do direito. Isso é importantíssimo para a nossa vida profissional, seja ela qual for. Professora América, temos uma pergunta aqui. Não sei se cabe agora, mas gostaria de saber por que decidiram fazer o doutorado e como foi superar a fase da seleção do doutorado. Então, você começa, eu começo. Já começou o nosso projeto, acho que vale a pena a gente já falar um pouquinho sobre isso, né? Com certeza. Eu só não consegui ver quem perguntou. Você consegue ver aí? Deixa eu ver, deixa eu baixar aqui. Foi Fábio, professor Fábio. Fábio? Ah, maravilha. Fábio, quer começar? Fábio foi meu aluno na Federal, lá em 2000. E hoje é um grande advogado, um grande estudioso do processo civil, o qual eu admiro demais. Que bom, Fábio. Muito obrigada pela pergunta, obrigada pela presença. Então, eu vou começar respondendo sua pergunta, né? Como foi decidir fazer o doutorado? Veja bem, eu terminei a graduação em 2014 e eu tive uma experiência na minha graduação muito positiva, porque eu comecei a conhecer desde o primeiro período a iniciação científica. Então, quando eu concluí minha graduação, eu saí com um currículo que era considerado à época muito bom. E então eu decidi fazer uma seleção de mestrado logo após a graduação, que foi na Universidade Estadual do Norte do Paraná. E quando eu estava concluindo esse mestrado no Paraná, eu decidi fazer uma seleção de doutorado na UFBA. Mas eu confesso a você, e todo mundo que faz um mestrado sabe disso, que quando você conclui o mestrado, você está numa espécie de estafa emocional, física. E eu principalmente estava porque eu estava a mais de 3.000 quilômetros de casa. Como filha única, senti muita falta dos meus pais
e tive muitos desafios, né, de ordem emocional mesmo. Então eu falei assim, meu Deus, será que é o momento de fazer uma seleção de doutorado? Mas ainda assim eu fiz. Fui muito incentivada à época por um amigo querido, que é o professor Gabriel, que eu não sei, ele disse até que daria um jeito de assistir a live, não sei se ele está aqui ainda. Mas enfim, à época eu cheguei a ser aprovada em segundo lugar em 2017, emendando aí após a seleção de doutorado, de mestrado, porém só tinha uma vaga de ampla concorrência. O que isso significa dizer que lá em 2017 eu entrei como aluna especial do doutorado, cursei 2 disciplinas. E foi uma oportunidade muito boa para mim, porque eu tive a oportunidade de amadurecer intelectualmente e também emocionalmente, né? Então, é muito bacana você perceber que nem sempre aquele é o momento que você deveria entrar. Então, eu consegui, para mim, foi enxergar o fato de ter passado como aluno especial como uma oportunidade. Eu não fiquei triste com isso, muito pelo contrário. Para uma pessoa que estava saindo de um mestrado, entrando de cara numa seleção de doutorado, eu foi feliz de ter passado, porque eu falei, meu Deus, não sabia nem que eu estava pronta. Mas aquele fato de ter sido aprovada na prova de conhecimentos jurídicos me fez perceber que eu tenho potencial de ser aprovada em outro momento, ainda que este não tenha sido o momento de entrar como aluna regular. Então, eu não desisti, continuei criando estratégias para aprovação. E quando eu falo de criar estratégias, é você pensar naquilo que você precisa para ser aprovado. Você precisa de publicação de artigos, você precisa melhorar o seu currículo. Então, é preciso, portanto, que você se dedique na publicação de artigos científicos, que você escolha revistas com qualis para que você aprove. E, posteriormente, observar o quê? O edital. Aquilo que é exigido no edital. Então, quando nós temos esse tipo de estratégia, já ajuda bastante. Um outro critério que é exigido na seleção é a prova de proficiência. No caso do doutorado, exige-se proficiência em 2 línguas. Eu já tinha uma proficiência em língua inglesa, mas que tem um lapso temporal, certo? Então, a minha proficiência iria vencer no mesmo ano que eu fiz a seleção de doutorado, em 2017. O que eu fiz, sabia que estava aberto o edital da proficiência da Universidade Federal de Sergipe e que havia um critério na UFBA que aceitava esse tipo de exame como dispensa da proficiência no doutorado, e assim eu fiz. Eu cheguei a fazer as provas de proficiência não apenas no Paraná, na época do mestrado, mas fiz novamente na Federal de Sergipe, e quando eu me submeti a outra seleção, que foi a mesma seleção que a professora América também se submeteu em 2019, eu já estava com a dispensa da minha proficiência. E isso é um alívio, porque geralmente você tem prova de proficiência junto com a prova de conhecimentos específicos e gera um desgaste emocional muito grande. Então, eu sempre aconselho todas as pessoas que têm um sonho de seguir na trajetória acadêmica que observem sob esse ângulo. E acrescento também, pessoal, que, veja, mesmo quem tem interesse em concurso público, há concursos que exigem provas e títulos. Então, isso não significa dizer que você se dedicar à trajetória acadêmica vai ser um elemento impeditivo que você lá na frente alcance um determinado cargo em um concurso público. Muito pelo contrário, talvez você alcance com uma maturidade que lhe permita ser um profissional muito melhor na área jurídica e não um profissional qualquer. Não apenas uma pessoa que está meramente reproduzindo aquilo que está em todos os livros e em todos os códigos, mas um profissional que faça a diferença onde quer que ele esteja. Esse é o ponto. Então, Fábio, eu agradeço a pergunta e foi essa a minha trajetória. Então, assim, cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Diferente de mim, a professora América, né, tem o desafio aí de ser mãe. Ela foi mãe mais cedo e ela tem uma história linda para contar e nada melhor do que contar essa história no Dia das Mães. E assim, quero dizer na frente de todos esses amigos que estão aqui assistindo a gente,
que não são muitos, mas são queridos. E é justamente nesse momento que a gente chama em cima da hora que a gente percebe quem de fato tem interesse de conhecer um pouquinho da nossa história. Então, eu queria que a professora América dividisse com vocês, como mãe, como mulher, como esposa, né, como uma pessoa que se dedica a uma formação profissional contínua, que ela fale um pouquinho dessa experiência desafiadora de encarar um doutorado. E é assim, que eu tenho muita admiração e digo na frente de todos, te admiro muito, minha amiga, pelo ser humano que você é, pela mulher e pela profissional. Passo a palavra para você. Obrigada, minha amiga. Olha, você está me deixando afetada, viu? A imagem melhorou aí? Melhorou, tá ótimo agora. Que bom. Quero agradecer aí ao professor Gabriel, que ele está presente. Né? Nós também lhe admiramos demais, Gabriel, por toda a sua trajetória. Batista, obrigada, viu? Saber que eu fui sua referência, que sou, me deixa muito, muito feliz. Matheus, seja bem-vindo na nossa live. Então, vamos contar um pouquinho da minha história, que é um pouquinho de anos atrás. Diferente da professora Samile, né? Eu terminei a minha graduação em 1997. E naquela época, falar em mestrado, falar em doutorado aqui em Aracaju era algo muito que inalcançável, né? A gente não tinha esses instrumentos que hoje nós temos. Então, assim, a parte acadêmica sempre foi um sonho meu, desde a época que eu era estudante. Então, sempre eu gostava muito de falar, de estudar. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fui para a pós-graduação, lato sensu, né? É o que eu tinha na época que eu podia fazer. Então, assim que eu me formei, eu casei. Depois eu já tive logo um filho. E aí eu comecei a enfrentar, né, uma nova vida. Vida de mãe, vida de profissional, vida de advogada. E aí, como foi que eu comecei a minha questão acadêmica? Como eu gostava muito de ensinar, eu fiz um concurso para a UFES, como professora substituta. E aí foi meu primeiro desafio, porque eu não tinha ainda nenhuma experiência como professora. Meu currículo era um quase nada, porque eu só tinha graduação e finalizando a pós-graduação. Mas, como sempre eu digo, eu não desisto dos meus sonhos. Por mais difíceis e talvez quase impossíveis, eu fui atrás deles. Então, eu fiz a seleção, concorri e, graças a Deus, eu passei. Foi onde eu comecei a minha história acadêmica. Passei 2 anos na Federal. Assim que eu terminei esses 2 anos na Federal, que eu tinha agora alguma coisa no currículo, eu poderia levar agora para uma outra instituição privada. E aí levei para uma instituição privada, fui aprovada através também de um processo seletivo. E lá eu comecei a viver mais intensamente a vida acadêmica. E aí eu comecei a pensar no mestrado, né? E aí os anos foram se passando, o meu filho já começou a ficar maiorzinho, eu conseguia ter outras atividades para fazer. E aí eu comecei a pensar no mestrado. Só que não tinha mestrado nenhum aqui em Aracaju. Eu teria que morar fora, eu teria que fazer fora. E aí eu fui tentar o mestrado em Maceió, né? Eu fui tentar lá na UFAL. E nesse mestrado da UFAL que eu tentei, eu passei em todas as fases, mas na época havia uma fase que era a fase de entrevista. Então eu tinha passado por todas as fases e chegamos na fase da entrevista. Nessa fase eu não passei, né? Eu estava concorrendo com um ex-aluno do professor que era o professor responsável pela cadeira. Então, não passei. Aquilo ali me deixou muito frustrada. Fiquei super triste. E durante um tempo eu não queria ouvir falar em mestrado, né? Foi algo que aconteceu que me machucou. Mas é como o Samir falou, tudo acontece na hora certa, no tempo certo, na maturidade certa. E aí eu fui continuando a minha vida, dando minha aula com muito amor, com muito carinho, né? Buscando a didática que eu acho que foi a didática que Deus me deu, é o dom. Mas eu não conseguia me aquietar só com isso. Eu queria aprender, eu queria mais e mais e mais e mais. E aí, vamos lá, fui andando e aí eu tive um outro filho.
E aí os planos foram ficando um pouquinho mais para frente. A família estava vindo e os planos de uma especialização em stricto sensu estava ficando um pouquinho lá na frente. Eu tinha que dar valor agora à minha família. E aí o Bruno veio, foi crescendo, crescendo, crescendo. E por volta de 2011, né, Bruno já estava um pouquinho maior, eu resolvi enfrentar o mestrado. Esse mestrado eu fiz pela UNESA, Universidade Estácio de Sá, que era no Rio de Janeiro. E era um mestrado que era concentrado. Então, isso já me ajudava. Por quê? Porque eu não precisava morar em outra cidade. Então, era uma oportunidade que eu não poderia perder jamais. Então, eu enfrentei esse desafio e fui fazer esse mestrado lá na UNESA. Eu todo mês ia para o Rio, né? Eu tinha aula, eu chegava no Rio de Janeiro 6 horas da manhã, junto com uma amiga minha, Luciana Almeida, e graças a Deus eu tive anjos em minha vida, que foram minhas companheiras, né, de mestrado e agora Samile como doutorado, e nós íamos direto para a aula e ficávamos assim até 9 horas da noite, outro dia a gente tinha aula de novo, e depois a gente voltava para Aracaju, e aí sim foi. E no decorrer do mestrado, minha amiga, eu tive uma gravidez muito sonhada, e perto de concluir a minha dissertação, eu perdi. Né? Eu tive um aborto espontâneo. Isso mexeu muito comigo, mas eu tinha que enfrentar. Eu tinha que ser forte, porque eu precisava terminar a minha dissertação e eu precisava apresentar para uma banca. Então, aquilo ali mexeu comigo, mas mais uma vez eu me ergui, eu me levantei, eu acreditei em Deus e disse, eu vou conseguir. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso passar por isso para me fortificar e me fortalecer. Então, fui, enfrentei. E aí, consegui concluir, graças a Deus, o meu mestrado, que foi em 2013. Né? Aí vocês me perguntam, poxa, América, se passaram 6 anos, porque a gente entrou em 2019, para você entrar no doutorado. Por que você demorou tanto tempo assim? Bom, primeiro, como o Samir mesmo falou, a gente sai esgotada. A gente sai muito esgotada de um mestrado. É como se a gente dissesse que era um tempo para respirar e tentar fazer o doutorado, porque eu sei que vai ser muito pior. A cobrança vai ser enorme. Então, será que eu estou preparada? Né? E aí, fui andando e no mesmo ano, 2013, eu engravidei de novo. Então, o plano também ficou um pouquinho lá na frente. Engravidei, minha filha nasceu e nasceu com um problema de saúde muito sério e que eu precisei também me isolar do mundo e viver com a minha filha durante 4 meses e 19 dias dentro de uma UTI. E ali era só a América, mãe e a filha. Né? E o que eu precisava viver naquele momento. Então, meu doutorado não era para ser naquela hora, não era para ser naquele momento. Eu estava vivendo outra coisa em minha vida. E que eu, graças a Deus, vivi, porque hoje eu sou muito mais madura, hoje eu sou muito mais crente no amor de Deus por tudo isso e me fortalece em situações como essa que nós estamos vivendo da pandemia, né? Claro que assusta, mas eu já passei por circunstâncias tão piores, tão mais graves, que hoje meu coração traz paz, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. E aí o tempo passou, e eu namorando o doutorado da UFBA. E eu disse, quando é que eu vou fazer esse doutorado? Quando vai ser esse doutorado? E eu namorava todos os editais. Cada semestre que saiu o edital, eu estava lá namorando esse edital. E acontecia alguma coisa e eu não conseguia fazer. De repente, a hora chegou. Em um belo dia, quando eu entrei na Universidade de Tiradentes, que eu conheci esse anjo que está na minha frente aqui, chamado Samile, e eu sabia que ela já estava fazendo as disciplinas como aluna especial. Eu falei para ela do meu desejo de fazer um doutorado, que quando ela soubesse de um novo edital, que ela me avisasse. Né? Não foi isso? Foi, exatamente. E ela mandou uma mensagem. Nós nem éramos ainda amigas tão próximas. Nós éramos colegas de trabalho. Mas ela, como uma pessoa muito... ela é muito altruísta, ela pensa muito no outro. Então, automaticamente, ela mandou mensagem para mim, América, olha, veja bem, o edital foi aberto
E aí vai ter vaga para processo civil e acho que você poderia participar. Então foi algo muito assim abençoado. Foi o momento certo, a hora certa. Eu estava preparada para enfrentar esse novo desafio. E assim, uma coisa que eu queria muito dizer para vocês é: procure um mestrado, procure um doutorado na área que você ama. Não queira apenas um título de mestre, não queira apenas um título de doutor, porque o título se vai. Se vai quando o que eu quero dizer se vai? Se vai porque se a gente não faz aquilo com amor, não adianta a gente ter no papel aquele título. A gente precisa exercer com muito carinho, muito amor, aquilo que a gente ama. Vocês imaginam escrever uma tese que não é fácil de um assunto que você não tenha ligação, tá? Você pode ter afinidade, já é um bom caminho. Você ter afinidade já é o seu caminho. Agora, você nem sequer gostar daquele tema, só porque abrir um edital, eu acho que vocês poderiam refletir um pouquinho mais. Esperar a hora certa nesse ponto, né? Eu posso entrar em linhas afins. Por exemplo, o meu mestrado, quando eu fiz, ele não era totalmente voltado para processo civil, mas ele tinha a parte constitucional, o processo constitucional, que me deixou isso muito eufórica para fazer. A parte de políticas públicas, que envolve também processo civil. Então, tinha, queira ou não queira, algo que me ligava, tá? Então, eu acho que isso também é super importante vocês procurarem um edital que seja um edital confortável para vocês. Ó, deixa a palavra aí para Exatamente. você, minha amiga. Então, é muito bacana, assim, poder ouvir sua história, minha amiga, embora eu já conheça, né? Porque nós compartilhamos isso nas nossas viagens. Mas, assim, é impressionante o quanto eu fiquei feliz com a sua aprovação, o quanto eu vibrei, né, por acreditar que você na verdade, estava um pouco descrente, né, na época da aprovação. E quando eu vi seu nome, eu falei, nossa, que bom, que felicidade poder ser aprovada e poder ser aprovada com a América, porque é uma companhia muito cara, muito preciosa para mim, como amiga, como companhia intelectual também, de me fazer observar sempre o aspecto processual civil, né, gente? Porque não tem como. Nós somos de linhas diferentes, só para esclarecer. O doutorado da UFBA ele tem diversas linhas. Uma das linhas é em Direito Penal e Liberdades Públicas, que foi a linha que eu concorri à vaga, e teve a linha específica da professora América, que engloba processo civil. Mas nós conseguimos acabar cursando algumas disciplinas juntas, e isso foi muito importante. Importante, inclusive, para o amadurecimento intelectual, né? Porque você tem como trazer discussões que podem ser, inclusive, interrelacionadas. Minha amiga, eu queria aqui também deixar registrado que esse doutorado, essa seleção do doutorado, ela foi marcada por muitas pessoas especiais, muitas, e que torceram de verdade por nós. Né? Aqui eu cito a nossa amiga Antonina, que ela vibrou muito a cada etapa que nós conseguíamos passar, era uma comemoração extrema, era de muita alegria, né? De estar no meio da sala, eu dando aula e o telefone tocava, e quando eu via Antonina, então é resultado do doutorado. Então, eu nunca, nessa seleção, eu nenhum momento eu fui procurar o resultado, né, amiga? Eu Nenhum lembro. deles. Todos os resultados que saíram e que eu soube foi através de Antonina, foi através de Samile e outros amigos meus. Eu Olha, não estava nem querendo ver o resultado. Então, eram elas e outras pessoas também que me davam esse resultado. E eu vibrava, eu gritava de alegria, né? Quando o Samile me disse, amiga, seu nome... Sofremos, Antonina, sofremos um bocado juntas. Seu nome está na lista. Eu disse, não acredito. Eu estava em João Pessoa, a Antonina me ligou, fez vídeo para mim. Então, isso torna a nossa caminhada, que é difícil, mas torna a nossa caminhada mais leve. A gente saber que temos exatamente. amigos para nos apoiar. Então, Grazi foi uma pessoa que me ajudou muito no meu projeto. Então, tudo isso, Luciana me ajudou muito com a prova de proficiência, né? Todo mundo sabe quem é meu amigo, quem vive perto de mim, sabe que o meu processo
da entrada desse doutorado foi doloroso, porque na época eu estava com uma bronquite asmática seríssima, um problema sério de respiração, então eu fui afastada do trabalho. Eu não sabia nem como é que eu ia fazer essa prova e fui, né? Fui com toda a garra, com toda a fé. E aí, aos pouquinhos, a gente foi galgando o sucesso de cada etapa. E isso me deixa realmente assim muito honrada pelos anjos que Deus coloca em minha vida. Você, Antonina, Grazi, tantos nomes. Gabriel, que eu sei que torce muito por a gente também. Nossos alunos, né, minha amiga, que nossos alunos vibraram com a nossa vitória. Então, isso é muito gratificante, ver que as pessoas estão realmente caminhando e crescendo junto com vocês. E por conta disso é que nós pensamos nesse projeto, para que a gente vibre também com a vitória daqueles que pensam nesse sonho de um mestrado, de um doutorado, e isso nos gratifica. Exatamente. Esse é um espaço que é um espaço de compartilhamento de coisas boas. E é muito gostoso lembrar de tudo isso, porque, por incrível que pareça, eu também não olhava os resultados. Quem me ligava era uma amiga minha, Maiana, de Salvador, que eu não sei se ela está agora na live, mas assim, ela que me ligava, porque nós tínhamos um combinado de marcar a caranguejada em comemoração ao doutorado. E aí ela dizia: Mili, pode marcar a caranguejada, vamos marcar porque você foi aprovada. Então, assim, é muito gostoso receber a notícia de pessoas que torcem pela nossa caminhada. Então, meus comentários acabaram travando aqui, mas eu sou extremamente grata para todos que fizeram, contribuíram com a minha história, desde a graduação, Verônica, Gabriel, professora Graziele, todos os professores, o meu orientador Ednilson, de lá do mestrado da UEMP, todos aqueles que de alguma sorte contribuíram, seja intelectualmente, seja com palavras de motivação, porque muitas vezes existem anjos na nossa vida, pessoas que acreditam na gente mais do que nós mesmos. Verdade. E nós precisamos, sim, cuidar não apenas de uma formação de conhecimento específico, mas também do nosso equilíbrio emocional. E para mim, a América me acompanhou nessa última seleção, a questão emocional foi um desafio que eu tive que vencer bastante, porque emocionalmente você cria, às vezes, uma expectativa, você se pressiona. Eu também vivia um período bem difícil, não sou mãe ainda, tenho pretensões de ser, mas não sou. Mas o que é mais curioso é que eu estava num ritmo de trabalho que exigia bastante. Viagens diárias para assumir a coordenação do curso de Direito de Propriar. Então, eu chegava na minha casa meia-noite todos os dias. Então, continua sendo assim, exceto nesse período de quarentena, né, pessoal, de isolamento. Mas eu vivia aquele ritmo tão cansativo e de tantas cobranças, quer queira, quer não, que acabam exigindo de você fisicamente, psicologicamente falando, e que eu me perguntei, será que eu realmente estou pronta e que eu vou conseguir ser aprovada nesse doutorado? Mas o mais importante é que, sem ter certeza, eu me lancei mais uma vez, eu acreditei que se fosse para mim, Deus iria cuidar da minha estabilidade emocional na hora de realizar a prova. E foi assim que ele fez, né? Eu fiz a minha parte e confiei que tudo daria certo no tempo certo. Então, eu acredito nisso e eu acredito que nós também podemos deixar essa mensagem para vocês hoje, que não acelerem, não fiquem ansiosos demais, porque geralmente quando você cria muita expectativa com o futuro, você desenvolve ansiedade. E também não fiquem muito atrelados ao passado, né? Para não viverem de nostalgia. Vivam aquilo que vocês precisam viver, caminhando em direção ao desejo de vocês. Então, o que eu posso fazer hoje em direção ao que eu desejo? O que eu preciso fazer hoje para alcançar determinado cargo público? O que eu preciso fazer hoje para ser aprovado ou aprovada em um mestrado e um doutorado? Então, cada um de nós precisa começar a se perguntar dessa forma, porque a vida ela é feita de escolhas. Então, nossas escolhas, elas não vão ser feitas no futuro e elas também já não podem ser feitas nas situações que passaram. Nós só temos a oportunidade de fazer escolhas nas coisas que estão acontecendo agora, naquilo que acontece no presente.
Então, concentrem-se nesse sentido, façam escolhas assertivas, contem conosco, né? Estaremos aí com esse perfil no Instagram à disposição para tirarmos as dúvidas de vocês. E é isso, um perfil muito especial para a gente. Espero que vocês curtam as publicações, que vocês vibrem com as nossas aventuras, e foram muitas, né, professora América? Amiga, Foram muitas aventuras. eu quero aqui E agradecer a não fiquem presença. achando que foi só diversão, não. Porque ainda tem algumas fotos e tem alguns vídeos que a gente tá segurando um pouquinho, sabe? Mas tem muito mais coisa por aí. Então, primeiro eu quero agradecer aqui a presença do professor Vladimir Luiz, né? Ele Que participou, legal! ele está aqui, ele participou das aulas de Teoria da Justiça e que foram aulas, assim, enriquecedoras, eu falo para ele, da didática e de quanto ele abriu a minha mente aí pela Teoria da Justiça. Agradecer demais a participação dele em nossas aulas. Realmente fez um diferencial enorme. Seja muito bem-vindo, viu, professor? Bem-vindo, professor Vladimir. Depois nós vamos deixar essa live lá nos stories e no IGTV, né? Então, podem assistir. Quem chegou depois, fiquem à vontade. Então, a gente vai ter muita história legal para contar, histórias, né, de pneu furado, né, minha amiga, que passamos um perrengue danado. Isso depois a gente conta, que em off ainda, algumas pessoas nem sabem dessa história, porque senão vai dar piti. Mas, assim, foi algo muito bom e eu acho que o que eu e Samile queremos é mostrar esse amor que nós temos à docência, esse amor que nós temos ao estudo, ela do direito penal, eu em processo civil, mas descobrindo, através das disciplinas que nós fazemos, uma amplitude enorme de conhecimento, né? E querer estar aumentando e cada vez mais aumentando esse conhecimento. É isso que a gente quer. A gente quer ajudar. Nosso projeto é ajudar, de verdade. Exatamente, gente. E eu queria também dizer uma coisa, sabe? Porque vocês não fiquem presos em uma determinada situação ou determinados pontos nos quais vocês se sintam inseguros. Pelo contrário, deem passos. Mesmo com a insegurança, podem dar passos, porque a segurança ela faz parte da caminhada. É natural começar tendo alguns medos, tendo alguns receios. E é natural também não ser perfeito, cometer erros. O que é mais bonito é você ter a humildade de saber quais são os erros que você comete e saber como corrigi-los. Então, o que faz a diferença na vida de qualquer profissional, na vida de qualquer ser humano, é você ser capaz de ser autêntico, de olhar para os seus erros, de saber corrigi-los, de não ter vergonha da sua, de saber muito bem que você pode ser melhor a cada dia. Infelizmente, somente aquelas pessoas que acham que não podem ser melhores e que não podem mudar porque já são bons o suficientes é que não conseguem evoluir. Então, a gente precisa começar a olhar para a caminhada em direção ao conhecimento, seja ela qual for, como uma caminhada de luz. É uma caminhada que faz com que você precise reconhecer o quanto você precisa aprender. Inclusive, quando a professora América trouxe aqui falou do professor Vladimir Luiz, que de fato fez um diferencial nas nossas aulas, né, de teorias da justiça e do direito, nós ficamos impressionadas com a bagagem de ordem filosófica, teórica, que nós discutimos na disciplina, que é algo totalmente novo. Então, é importante, sim, que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos aprender. E para nós aprendermos e aprofundarmos o nosso conhecimento, precisamos partir de um pressuposto. Não somos bons ou não somos boas o suficiente. Né? O conhecimento é esse desafio mesmo de você desconstruir e reconstruir, construir novos conceitos. É um processo bonito de evolução, de maturidade. E o que eu falo sempre, minha amiga, para todos os meus alunos, que a gente tem que trazer no nosso coração essa sede insaciável de conhecimento e saber que a gente ainda sabe pouco e que a gente precisa buscar mais, né? E o pouco que a gente sabe, a gente vai compartilhar. Então, isso é que é o legal. E realmente acreditar nos projetos, acreditar. Porque se nós não acreditarmos em nós não iremos para frente, né? Nós começamos com esse projeto e a gente sabe que a gente tem muita coisa para andar
e conquistar, mas a nossa conquista sempre voltada para o bem, né? Então, a gente acredita nas nossas boas intenções. Poucas pessoas, né, que nós temos colegas no doutorado, mas eles ainda não sabem nem a nossa história, nem o que a gente passou, e cada um tem uma história para contar, e a gente tem que olhar para o outro sabendo que por trás daquela pessoa tem uma história. Tem algo muito bom para ser contado, tem uma experiência que precisa ser compartilhada. Isso para mim tem sido uma evolução, né, espiritual, de saber olhar para o outro sem julgar, sem colocar, como é que eu posso dizer, prévias de conceitos sem conhecer o outro. Então, ninguém sabe da minha história, ninguém sabe da sua história, mas que aos poucos que a gente vai convivendo, a gente vai demonstrando quem somos nós e o quanto nós queremos seriamente obter um título para o conhecimento, e não apenas ter um título. Eu acho que isso Exatamente. vem nos ajudando muito, né? E penso que é um interesse meu e da professora América também poder ter uma produção de impacto, uma produção que possa agregar na área jurídica. E sabemos que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Muitas vezes nós vamos caminhando e vamos até lá. É muito engraçado, muito curioso, que muitas vezes você olha para os artigos que você produziu no passado e você fala: não, isso aqui eu já faria de outro jeito, faria melhor, né? E faz parte do processo. O que não dá é para ficar parado. Exatamente. O que a gente vai produzir hoje e o que vai produzir lá no futuro, a gente vai ver a diferença. Né? O olhar que a gente vai ter lá na frente é diferente. Mas isso por quê? Porque a gente está buscando o conhecimento, seja com todo sacrifício, mas a gente está indo atrás, a gente quer fazer a diferença. Né? Isso que importa. E aí, professor Vladimir, aproveitando que você está aqui na nossa live, sinta-se convidado para participar de uma futura live, viu? Para discutir temas que você trará com muita sabedoria para nós. Professor Exatamente. David, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom que você está aqui. A todos que estão presentes na live, gostaríamos muito de agradecer a presença, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, né? Nós temos 10 minutinhos ainda, que a gente pode bater um papo, tirar alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pois é, fiquem à vontade. Agora, sabe o que eu acho que a gente pode fazer, amiga? Reforçar quais são os nossos propósitos. Pode falar aí. Com o perfil. Vamos lá? Então, pessoal, muito em breve nós vamos ter aqui nesse perfil lives com nossos amigos do doutorado, com pessoas que nós conhecemos, que são especiais, que são competentes, que irão aqui compartilhar uma ideia. A professora América fará os convites na área dela, eu farei os convites na minha área. Então, lembrando aí do carinho que eu tenho pelo pessoal da Justiça Restaurativa, pelos meus colegas que aprofundam conhecimento na área de direito penal. Então, fica o convite de que vocês acompanhem aqui nesse perfil as próximas lives com a professora Tássia, professor Fábio, Baiana, Marinho, dentre outros tantos, por quem eu tenho muito apreço. Então, pretendemos também trazer como convidados nesse perfil os nossos professores queridos, doutrinadores, juristas, que fizeram um diferencial na nossa trajetória acadêmica. E pretendemos trazer também nesse perfil discussões culturais sobre cinema, sobre arte, sobre teatro, um bate-papo literário também. Então, assim, as ideias, elas são as mais gostosas possíveis, múltiplas, e esperamos que tudo isso contribua na vida de vocês como contribui na nossa. Amiga, tem gente da UFBA aqui, tá? Pedindo um beijo para os colegas da UFBA. Um beijo gigante para o pessoal da UFBA e esperamos que vocês apareçam aqui muito em breve. Se Deus quiser, a gente vai convidar cada um de vocês para fazerem parte do nosso projeto, mostrar um pouquinho do trabalho, mostrar um pouquinho do nosso conhecimento. Isso, professor Vladimir, a gente vai tratar também de filmes aqui super legais que possam ter uma conexão com o direito. Isso a gente já está na pauta, viu? É Maiana que está aqui. Ô, Maiana, me desculpa, é porque eu não vi o nome aqui. Maiana! Já falei de você, minha amiga. A caranguejada vai sair, né?
Um beijo gigante, Maiana. Olha só, a pessoa com quem eu conversei, compartilhei minha história do doutorado desde 2017. Uma amiga muito querida, muito especial. Esperamos você nesse perfil muito em breve, falando sobre direito penal. Muito obrigada pela presença. E é isso, gente. É um perfil bem recheado de coisas boas e vamos publicar também, como eu falei, dicas de revistas. Vamos falar do Qualis, dos editais abertos, dicas para você, dentro do possível, atender aos requisitos exigidos pelas revistas, e isso é muito importante. Então, contem conosco nesse sentido. Nosso Instagram vai estar aberto, direct, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nosso direct vai estar aberto e assim que possível a gente vai responder as questões, né, as sugestões. Se vocês quiserem dar sugestões também, estaremos abertos para vocês. Com certeza. Amiga, acho que travou aqui um pouquinho. Tá me ouvindo? Tô Você tá me ouvindo. ouvindo? Tô. Eu estou colocando que o nosso Instagram ele vai estar aberto para perguntas, discussões, sugestões, né? Isso aqui é uma ideia que a gente vai amadurecer para que outras ideias fluam também, né? Nossa mente é uma caixinha de criatividade, não é isso, amiga? Exatamente, exatamente. Agradecer aqui ao pessoal, agora que os comentários destravaram para mim. Raila, professor Davidson tá aqui, Cris. Ai, tem muita gente querida que eu tô vendo. Beijo, Maiana, que eu já falei, Thierry, Gabriel, Joana, minha aluna querida. Que bom, pessoal. Muito feliz com a presença de vocês. Espero que vocês cada vez mais aproveitem, curtam esse perfil. E é isso. fiquem com Deus e se Deus quiser a gente vai montar uma outra live bem legal para a gente compartilhar com vocês e acompanhem o nosso perfil lá que teremos mais novidades aí pela frente. Exato. E voltando também, né, professora? Vamos compartilhar com mais antecedência, porque esse convite compartilhamos bem em cima da hora mesmo. E esperamos sim que vocês possam curtir e aproveitar os próximos conteúdos. E um feliz Dia das Mães para minha amiga América, em primeiro lugar, que está aqui fazendo essa live comigo. A minha mãe eu já homenageei hoje. E um feliz Dia das Mães para todas as mães queridas, especiais que estão aqui nos assistindo. E aproveitar, minha amiga, lembrar que quem quiser, amanhã a gente vai ter uma live com o professor Fred Didier, falando sobre boa-fé processual pelo Instagram da @direito na UNIT. Então, Direito na UNIT. Isso, quem quiser quer participar desse bate-papo sobre boa-fé, estaremos lá aguardando vocês. Exatamente, pessoal. Coloquei aqui o Instagram, @direito na UNIT. É um projeto que nós estamos fazendo, conhecido como Roda de Conversas de Direito. Olha, aproveita. Oi, Verônica, não acredito. Vero, já falei de você na live, viu? Olha só, sem essa pessoa, gente, eu não seria nem metade do que eu sou hoje. Academicamente falando, foi extremamente crucial na minha trajetória e como amiga também agregou demais. Um beijo, Verônica. Minha tia Selma, querida, João Pedro, um beijo para todos vocês. Fábio, que perguntou, interagiu conosco. Então, esperamos marcar as próximas lives, esperamos vocês nessas próximas lives e convidamos também para que não percam a sequência de lives do Roda de Conversa de Direito. Um beijo a todos, um beijo, minha amiga. Saudades, viu? Enorme. Saudades. Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada. Tchau. Beijo, tchau, Beijo. tchau.